Prezado aluno, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a causa da surdez, parte 4, na nossa videoaula. Bem, inicialmente vamos caracterizar a surdez. Eu coloquei aqui dois meios, dois exemplos bem simples, da questão da surdez, como ela pode ser adquirida. Primeiro, um exemplo congênito, a questão congênita. Quando o indivíduo já nasce surdo, nesse caso, a surdez ela é pré-lingual, ou seja, ocorreu antes da aquisição da linguagem, tá? Adquiridas é quando o indivíduo perde a audição no decorrer da sua vida. Nesse caso, a surdez ela é pré ou pós-lingual, dependendo da sua ocorrência, ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. Próximo slide, Pré-natal e surdez. Bem, aqui no pré-natal, provocado por fatores genéticos, e hereditários, doenças adquiridas pela mãe na época da gestação, como rubéola, vírus, Essas doenças, elas realmente têm que ser assim tratadas. Uma vez que durante o processo da gravidez é uma fase assim muito assim delicada. A mãe tem que tomar todas as vacinas, Existe assim um cuidado especial, principalmente nessa fase de desenvolvimento aí do bebê, do feto, na realidade. E a exposição da mãe também à questão das drogas ortotóxicas, medicamentos que pode afetar também a audição desse feto aí, desse bebê. A surdez, Surdez é provocada mais frequentemente por parto prematuro, falta de oxigenação no cérebro logo após o nascimento e trauma de parto, O uso inadequado do fórceps, O fórceps é uma ferramenta que ela, na realidade, essa ferramenta ela facilita a retirada do feto, ainda quando ele está no ventre da mãe, tá? Então, ele é uma ferramenta muito utilizada, pela área da saúde, pelos médicos, certo? Parto excessivamente rápido ou parto demorado também pode ser fatores que, de certa forma, pode prejudicar a questão realmente auditiva desse feto, desse bebê, tá? Vamos para o próximo, Pós-natais, Pós-natais e condutiva. Bom, pós-natais, surdez provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida. Aí, o que eu já dei outros exemplos, a meningite, a cachumba, sarampo, além do uso de medicamentos ortodoxos, a gente já falou sobre isso no slide anterior. Outros fatores também têm relação com a surdez, como a idade e acidentes. Esse ponto é muito interessante a gente comentar, porque é o seguinte, questão de idade, claro, a idade vai avançando, o nosso corpo também vai se deteriorando, Com relação à questão dos acidentes, os acidentes em si, eles se tornam perigosos de modo geral, mas na questão realmente da perda auditiva, eu já tive uma experiência, mais de uma experiência, que foram 2 experiências com colaboradores que sofreram um acidente, tiveram uma experiência dessa, na realidade ele ia caminhando e caiu um material na cabeça dele, então ele foi atingido. Então, na medida que teve esse dano causado na cabeça, ele relatou que depois de algum tempo ele começou a ter dificuldade para ouvir, procurou médicos e tudo mais, e aí descobriu realmente que a lesão que ele havia sofrido, com relação ao acidente, tinha sido muito mais grave, tinha afetado inclusive a audição dele, tá? Então, esse é um exemplo bem bacana da gente comentar nessa aula aí. Por isso que é importante o SESMIT trabalhar realmente preocupado com essa situação de acidente, Atividades em altura, que envolve manuseio de ferramenta, o material em si, ou as pessoas realmente estarem com cinto de segurança, presas numa estrutura resistente, O profissional andar com a sua ferramenta toda guardada dentro de um suporte adequado para evitar realmente assim que esse material caia e atinja alguém que venha passando ali naquela área, naquele local, tá? Condutiva, quando está localizado no ouvido externo, ouvido médio, a gente até já comentou sobre isso, O que impede ou dificulta a transmissão das ondas sonoras, até o ouvido interno, O distúrbio no ouvido externo costuma decorrer de otites, que são aquelas infecções, má formação
ou da audiência, na realidade, né, do pavilhão auditivo. Já o distúrbio no ouvido médio costuma ser produzido por traumatismo que provoca pela perfuração do tímpano ou por alterações na cadeia dos ossinhos, né? Os ossinhos é aquele martelo, a bigorna, né? Esses são os ossículos, né? Os ossos menores que existem no nosso corpo. Esses carinhas aí. Normalmente não são graves, né? Há possibilidade de tratamento médico ou uma cirurgia. Então, assim, a gente comentou sobre isso, inclusive eu comentei até que a cera, às vezes ela causa obstrução, né? Então a pessoa tem a sensação de não estar conseguindo ouvir, quando na realidade é o excesso de cera. Tem que ser feito assim um tratamento médico para retirar o excesso de cera, não totalmente, tá? A outra situação também é justamente essas infecções, são tratáveis, são curáveis, claro, medicamentos específicos, né? Tem que procurar um especialista. O SESMIT, ele auxilia o colaborador, orienta, né? Porque isso também são coisas que acontecem no ambiente de trabalho. Às vezes o funcionário ele tem um problema de saúde, alguma coisa relacionada à questão auditiva, ele procura o SESMIT. O SESMIT, claro, vai orientar ele a procurar um especialista, né? Um médico, para tá passando aí para ele algum medicamento, né? Orientando ele no que for necessário. Então, assim, esse aqui é bem interessante a gente comentar sobre isso, apesar de que nós já falamos sobre esses exemplos aqui, mas agora a gente tem a oportunidade de se aprofundar um pouco mais, tá bom? Grau da perda auditiva. Nós já comentamos na outra videoaula, eu até coloquei para vocês aqui o exame audiométrico e coloquei na outra figura, eu coloquei os limites, né? O que era considerado dentro da normalidade, o que não era considerado. Então aqui, ó, perda leve, a média, a séria, né? Que no caso pode ser considerada severa, e a profunda. Então, assim, esses números aqui é só para nós realmente nos conscientizarmos que para a questão realmente da perda auditiva existe um limite mínimo, né? E um limite máximo. E diante daquilo, né, pode também se agravar se esse colaborador ainda assim permanecer no ambiente de trabalho sem a proteção adequada, tá bom? Só para a gente entender um pouco mais. A outra situação é com relação ao exame audiométrico. Bem, o fonoaudiólogo é o profissional que acompanha esses exames audiométricos, né? Um profissional especializado que tem um conhecimento nato desse assunto. Mais do que nós, na realidade, nós como profissionais de segurança somos profissionais generalistas, não somos detentores de todo conhecimento, mas nós temos que entender um pouco. Por isso que eu fiz questão assim de separar todo esse material da videoaula, uma parte mais simples, uma parte um pouco mais contextualizada para vocês começar realmente a entender, né? Então, assim, o exame audiométrico ele é de suma importância, uma vez que ele é regido. Ele está, na realidade, dentro de um programa, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, no qual o médico do trabalho é o principal responsável, na realidade, né? Porque, assim, o médico do trabalho, ele tem essa preocupação de analisar os riscos, né? Aqueles agentes presentes no ambiente de trabalho, e a função do colaborador, e fazer uma correlação dos exames no qual aquela função precisa fazer. O audiométrico, ele está em todos os exames médicos, todo. Desde o administrativo, ao operacional, ao gerente, ao líder, tá? Ao encarregado. Porque as empresas, elas têm como prática fazer os exames periódicos, né? Não, claro, né? Uma questão legal, né? Mas assim, isso já é uma prática do dia a dia de muitas empresas na indústria, na construção. Então, assim, as empresas, de modo geral, elas colocam no PCMSO o audiométrico para ser realizado a cada 6 meses, tá? Mas isso não é uma regra. No geral, as empresas podem fazer esses exames, inclusive audiométrico, a cada 1 ano, a cada 2 anos, não é isso? Tem alguns exames que são feitos a cada 2 anos, outros a cada 1 ano, então, assim, depende muito da necessidade. Tem exame de sangue, espirometria, tem vários exames, raio-x, tem vários exames que no PCMSO é um controle, né? É necessária essa triagem, até para que nós, profissionais de segurança, também tenhamos assim essa preocupação e esse cuidado, né? De fazer essa triagem, de acompanhar. Muitas das vezes esse colaborador ele já tem um problema crônico de saúde relacionado a essa questão auditiva. Mas assim, para que isso não se agrave, tem que haver um acompanhamento.
tá? E eu não falo só do acompanhamento da área do pessoal, assim, na área da saúde, não falo só do médico e do técnico de enfermagem e do enfermeiro, não é só esses profissionais, não. Nasce também a segurança do trabalho, tá? Até porque esse colaborador, se ele já tem um problema crônico, né, um problema auditivo, já entrou com esse problema, ou desencadeou por alguma razão, né? Às vezes uma situação adversa ele pode também desenvolver algum problema de perda auditiva. O nosso papel é inicialmente identificar junto com a medicina do trabalho e depois tentar tratar isso da melhor forma possível. Existem meios, às vezes transferir, colocar esse colaborador em uma outra área, em outro setor. Quando existe essa possibilidade, é bom fazer isso, né? Em outras situações, tratar realmente o que está causando esse dano ou que pode afetar esse colaborador. Então, existem várias formas de a gente trabalhar isso daí, tá? Bem, o som e o ouvido humano. Aqui eu coloquei essa figura para representar, isso que vocês estão vendo aqui embaixo, uma figurinha que mostra aqui a fonte, meio de propagação e o receptor, que no caso somos nós, né? Perceber, reconhecer, interpretar e finalmente compreender os diferentes sons do ambiente só é possível graças à existência de estruturas que funcionam de forma ajustada e harmoniosa, constituindo o sistema auditivo humano, esse sistema que, por sinal, é muito sensível. Uma parte do corpo, é um órgão, na realidade, é considerado um órgão do corpo que é de suma importância, não é verdade? Então, assim, quando eu coloquei esse exemplo aqui do sino, né? O sino, ele é uma fonte de ruído, que por sinal, na realidade, ele também transmite esses sons, né? Esses sons se propagam, viram ondas sonoras, né, dentro do ambiente. À medida que ele vai se propagando, ele volta para o ouvido lá do receptor, vai para o cérebro, né, e o cérebro ele é responsável em codificar, vamos dizer assim, e a partir disso nós temos a sensação de sons, aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir. Então a gente começa a perceber de fato o que tipo de som é aquele. Então, assim, isso aqui é mais para a gente entender basicamente como é que funciona. Então, o receptor aqui é o alvo, né? No caso é o homem, né? O homem dentro do processo de trabalho dele. Para isso nós temos que entrar com os meios e medidas de ações, né, preventivas que tratam essas situações aí, tá? Então, assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aqui eu busquei um pouco mais aprofundar o assunto. Nós vamos tratar mais um pouquinho lá na frente sobre esse assunto e outras coisas relacionadas também ao nosso tema, né, a nossa disciplina. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Uma boa noite, um forte abraço para vocês. Até mais!